Olá pessoal, aqui professor Conrad Mota e nós vamos iniciar o nosso projeto EVP na OAB com as disciplinas de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Nós vamos começar hoje, pessoal, com Direito do Trabalho. O que foi que eu fiz? Eu peguei as questões e dividi elas por temas, por assuntos, e a gente vai analisar a partir de cada um dos assuntos as questões que lhes são relacionadas, que lhes são correlatas. Vamos ver aí o que é que diz a primeira questão, que é o assunto formação do vínculo de emprego. Vamos lá. A primeira questão, pessoal, é uma questão de 2009.3 e tem a seguinte redação. Na hipótese de a Justiça do Trabalho declarar nulo contrato de trabalho celebrado entre a administração pública e servidor público que não tenha sido previamente aprovado em concurso público ou empregado. Letra A. Terá direito somente ao salário devido. Letra B. Não terá direito a nenhuma verba, dado que o contrato foi declarado nulo. Letra C. Terá direito a férias proporcionais ou integrais, saldo de salário e 13º salário. E letra D. Fará jus ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes ao depósito do FGTS. Bem, pessoal, essa questão nos remete à validade do contrato de trabalho. O que é que acontece? A gente sabe que o contrato de trabalho é aquele que tem como objeto uma relação de trabalho. Na verdade, quando a CLT fala em contrato de trabalho, ela quer falar em contrato de emprego, ok? Até porque a relação tutelada pelo direito do trabalho é a relação de emprego, que é uma relação de trabalho qualificada, onde o trabalhador trabalha de forma subordinada, não eventual, onerosa e pessoal. Muito bem. Acontece, pessoal, que mesmo que o contrato de trabalho exista, nós temos que analisar alguns elementos que lhe atribuirão validade. Ou seja, pode ser que o contrato exista, mas que não seja válido. Muito bem, professor. Quais são os elementos de validade do contrato de trabalho? Ora, o contrato de trabalho é um negócio jurídico e, como tal, possui os mesmos elementos de validade dos negócios jurídicos civis. Quais seriam esses elementos, professor? Vamos aqui para o quadro, para nós podermos ver. Bem, os elementos de validade do contrato de trabalho, como eu havia dito, são exatamente os mesmos elementos dos negócios jurídicos civis. Professor, quais são esses elementos? Capacidade, objeto lícito e a forma prescrita ou não defesa em lei. Muito bem. Em relação a esses elementos, pessoal, para a solução da questão, merece destaque o terceiro deles, que é justamente a forma prescrita ou não defesa em lei. O que é que acontece? O contrato de trabalho, pessoal, é um contrato consensual, ou seja, ele não possui uma forma pré-definida. O que é que nós temos na CLT quanto à forma do contrato de trabalho? A CLT diz que o contrato de trabalho pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. Portanto, pessoal, em quaisquer dessas formas, o contrato de trabalho assumirá uma validade, ou seja, produzirá os seus efeitos. O elemento formal, a princípio, não é da essência do contrato de trabalho. Acontece, pessoal, que existem alguns elementos de forma que são indispensáveis para que o contrato de trabalho produza os seus efeitos, ou seja, para que ele seja válido. Professor, e que elementos de forma são esses indispensáveis para que o contrato seja válido? Bem, quando eu estou diante de um contrato de trabalho celebrado entre o indivíduo e a administração pública, é indispensável que esse indivíduo se submeta ao certame público. Ou seja, é indispensável que esse indivíduo seja aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Isso está posto, pessoal, lá na Constituição Federal, mais precisamente no seu artigo 37, inciso 2. Se, porventura, o indivíduo que se vinculou à administração pública não se submeter ao concurso público, o seu contrato de trabalho pode até existir, mas não será válido. Muito bem, professor, tudo bem, eu entendi. O contrato não será válido, mas será que produzirá algum efeito? Ora, a gente sabe que os atos nulos, a princípio,
não produzem nenhum efeito. Acontece, pessoal, que isso não acontece, não é dessa forma com o contrato de trabalho. Por que, professor? Porque quis o legislador que esse contrato trouxesse consigo mínimos efeitos. Ele é um contrato nulo, repito, por ausência de concurso público, mas produz mínimos efeitos. Professor, e onde é que estão delineados, indicados, esses mínimos efeitos do contrato de trabalho nulo por ausência de concurso público? Bem, eles estão numa súmula do TST, a súmula 363. E quais são os efeitos trazidos pela súmula 363 para esses contratos nulos? Vamos lá, vamos aqui ao quadro novamente. Bem, o que é que diz, pessoal? A súmula 363. Ela diz o seguinte, que os contratos nulos, por ausência de concurso público, produzem os seguintes efeitos. O trabalhador vai ter direito de receber os salários, e aí eu tenho que considerar os salários das horas efetivamente trabalhadas, respeitado o valor do salário mínimo. E o trabalhador também fará jus aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Portanto, pessoal, segundo a súmula 363 do TST, o contrato nulo por ausência de concurso público traz consigo dois efeitos apenas. Quais sejam, professor? O pagamento dos salários, observadas as horas efetivamente trabalhadas e respeitado o valor do salário mínimo, bem como os recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Bem, a partir dessas informações, vamos voltar para a questão e ver qual assertiva nos traz aí a afirmação correta. Ora, nesse caso, pessoal, nós vemos que a questão, ela diz que o contrato é nulo. E, de fato, o é. Por que, professor? Porque o trabalhador não foi aprovado em concurso público. E a gente sabe que isso é uma exigência que está lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Acontece que nós sabemos também que esse contrato nulo, ele traz consigo mínimos efeitos. E eu disse a vocês quais são. São aqueles previstos na súmula 363, ou seja, pagamento dos salários, bem como recolhimentos fundiários. O que é que diz a letra A? Terá direito somente ao salário devido. Essa assertiva não é verdadeira, é falsa. Por quê? Porque omite o FGTS. E a gente sabe que o FGTS também incide nesses casos. A letra B diz, não terá direito a nenhuma verba, dado que o contrato foi declarado nulo. De fato, pessoal, o contrato é nulo, mas nós sabemos que traz consigo alguns efeitos. E eu já disse quais são aqueles previstos na súmula 363. A letra C afirma, terá direito a férias proporcionais ou integrais, saldo de salário e 13º salário. Ora, férias proporcionais ou integrais, saldo de salário e 13º salário são efeitos decorrentes de um contrato válido e não de um contrato nulo. O contrato aqui é nulo por ausência de um elemento formal indispensável. Portanto, a assertiva C também está falsa, assim como a B. Sobrou apenas a D de dado, que é a assertiva correta, que traz consigo exatamente o texto da súmula 363 do TST. Ou seja, o trabalhador terá direito de receber o pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes ao depósito FGTS. Muito bem. Vamos ver agora, pessoal, o que é que nos traz a segunda questão sobre a temática proposta. É uma questão de 2007.2 que tem a seguinte redação. Amarildo, policial militar, trabalhava para a empresa Boliche e Companhia como agente de segurança, nos horários em que não estava a serviço da corporação militar. Na referida empresa, Amarildo cumpria expressamente as ordens emanadas da direção, recebia um salário mensal e trabalhava de forma contínua e ininterrupta, todas as vezes que não estava escalado na corporação. Considerando a situação